de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Te esperando para dançar. Te esperando para dançar. Yeshua, Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Nós Te adoramos. Bendizemos o Teu nome, ó Pai. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Santo Espírito, que desce como um fogo
como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem sobre nós, Senhor, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Santo Espírito, que desce como um fogo, oh, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode acessar esse lugar. Vem como em Pentecoste. Você pode clamar. Você pode dizer a Ele que Ele tem liberdade de queimar você de dentro para fora, de queimar todas as suas paixões, para que você possa amá-lo verdadeiramente. Você pode se apresentar em santidade diante do Senhor, porque Ele nos diz: vinde como estás. Se arrependa. Se há algo que te impede de acessar esse lugar no Espírito, se coloque diante do Senhor nessa tarde, meu irmão. Não perca tempo. Ele diz: vinde como estás. E o seu fogo vai descer. E o seu fogo vai queimar. E o seu fogo vai nos purificar. Enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia, Jesus.
Quantos aqui tem algo para colocar diante do Senhor em agradecimento? Que o Senhor traga na sua memória essa hora todas as razões que você tem para agradecê-lo pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que você tem colocado diante dEle. Por fé você crê que Ele irá fazer. Levante a sua voz em gratidão ao Senhor. Agradeça. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso. Abraça o irmão que está do seu lado. Diga o quanto você precisa dele na sua caminhada. Precioso és para mim, querido
Libere uma palavra dos céus sobre a vida do seu irmão. Ela está dentro de você. Precioso és para mim, querido irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Dê um glória a Deus, porque nada na terra poderá nos separar desse amor. Aleluia. Aleluia. Queridos, esse é um momento nosso, um momento da casa de oração, para que você honre a Deus com seus dízimos, as suas ofertas, aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós temos 2 vasos nas laterais, fique bem à vontade. Isso é para que a palavra de Deus seja levada cada vez mais adiante. Que o Senhor te abençoe e faça multiplicar aquilo que você tem disposto a dar a Ele. Tudo aquilo que você está disposto a ofertar ao Senhor, que Ele multiplique na sua vida. Glória ao Senhor. Quando nós estávamos separando diante do Senhor os louvores para trazer nessa tarde, e quando nós estávamos passando esse louvor, o Senhor nos levou à palavra de João, no livro de João, quando ele encontra a mulher samaritana. A palavra diz que o Senhor ia até a Galileia resolver uma contenda que os fariseus tinham criado ali por conta do batismo de João. Mas para ele chegar na Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Ele estava na Judeia, tinha que chegar na Galileia, e para chegar à Galileia ele tinha que passar por Samaria.
E em Samaria o Senhor foi numa cidade chamada Sicar. Essa palavra, Sicar, significa falsidade. Então essa cidade era conhecida como a cidade da falsidade. E ali naquele lugar, o Senhor encontrou a mulher samaritana, cheia de falsas verdades. E o Senhor encontrou ela no poço de Jacó. Foi no poço de Jacó que o Senhor chamou a samaritana para a verdade dele sobre a vida dela. Foi no poço de Jacó que o Senhor reposicionou a mulher samaritana. E Ele a transformou em alguém que era desprezado pela sociedade, numa missionária. Porque a palavra diz que depois que ela reconheceu que Ele era Jesus, o Salvador, que Ele disse: aquele que beber dessa água jamais terá sede. E quando ela experimentou dessa água, ela saiu, largou o seu cântaro, saiu pela cidade, dizendo: vinde, vem ver aquele. E toda uma cidade pôde conhecer ao Senhor. E toda uma cidade pôde reconhecer Jesus como mestre, como Senhor. Eu quero dizer para vocês nessa tarde que aqui existe um poço de Jacó. Existe um poço de Jacó liberado sobre esse lugar nessa tarde. Quem crê pode dizer amém. A palavra que vai ser ministrada daqui a pouco é sobre arrependimento. E nesse lugar, nesse poço que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde, você pode se achegar. Você pode beber dessa água. Você pode ter a sua vida transformada. E você pode transformar a vida de outras pessoas. Que o Senhor derrame graça. Que o Senhor derrame dessa água. Que possamos sentir o fluir desse rio de águas vivas no nosso meio nessa tarde. Que não está em nenhum outro lugar a não ser no Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em tantas
pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Jorra, Senhor, jorra. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Eu queria chamar as crianças aqui à frente. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Vinde como estás. Ó, Ian. Vem, Ian. Vem pulando, né, Ian? Na alegria. Amados, vamos estender as mãos aqui para a gente abençoar a vida das crianças. Ah, Jesus. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é bom e perfeito. Nós queremos te agradecer pela vida das crianças. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor as proteja. Que o Senhor venha sobre elas com a tua boa e poderosa mão. Queremos te agradecer, ó Pai, porque elas alegram as nossas vidas.
porque elas estão na tua igreja hoje, Senhor, sendo relevante, Pai, fazendo, ó Pai, e cumprindo a tua vontade, do jeito delas, no jeito que o Senhor as fez, e nós te somos gratos por isso, amado Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que a ministração do teu Espírito, ó Deus, venha sobre os voluntários da salinha, para que eles possam, ó Deus, acessar o coração das crianças e levá-las, ó Pai, até a tua presença, Pai. Que elas possam, ó Deus, caminhar, te conhecer e prosseguir em te conhecer todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Continuando nossa série sobre fundamentos. É muito bom estar aqui e aprender sobre a palavra, é muito bom estar aqui e receber desse ambiente um toque de Deus. A pastora Regina estava adorando e falando um momento específico do Espírito Santo. E eu estava ali orando e o meu espírito testificava com aquilo que ela estava falando. Ele está aqui. E Ele está nos tocando nesse lugar. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Tem algumas pessoas que estão nos visitando. Eu quero, desde já, lhe dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos a esse lugar. É uma casa muito simples, de pessoas simples, mas que são apaixonadas por Jesus. Então seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus por vocês estarem aqui. Mais uma vez a gente está dando continuidade, né, a série sobre fundamentos. O pastor Márcio ministrou há 2 domingos atrás sobre fé. E eu fiquei com a missão de ministrar sobre arrependimento. E é um tema muito especial, mas é um tema bem confrontador. Não tem uma vez que uma pessoa que venha a esse lugar ministrar alguma palavra, que ele não seja confrontado com a realidade da palavra que está sendo ministrada. Então, quando o pastor Márcio ele ministra sobre fé, sobre esse lugar, com certeza ele passou por algum momento, durante a semana ou durante aquele tempo que ele estava recebendo da parte do Senhor esse texto, algum momento em que a fé dele teve que ser ativada. Quando a gente fala em arrependimento, em algum momento, irmão, Deus nos confronta, nos leva a um lugar para entender o que é arrependimento. Se você ministra uma palavra nesse lugar por ministrar, ela não tem poder. Ela só tem poder quando ela é uma realidade na vida de quem ministra. E eu louvo a Deus porque tanto o pastor Márcio, tanto o pastor Lima, tanto outros irmãos que chegaram até esse lugar, que ministraram palavras, eles ministraram palavras que estavam vivendo em suas vidas. E isso é libertador para quem ministra, é precioso para nós, para que a gente, como pastores, receber essa palavra, mas é uma pérola para aqueles que estão aqui com o coração aberto para receber. Então, nessa tarde, eu convido a você estar aqui, abrir o seu coração, como a pastora Regina ministrou o poço de Jacó. Abra o seu coração, irmão, para receber essa palavra. Amém? Eu falo baixo, eu não falo alto. Se eu estiver falando e vocês não estiverem ouvindo, façam assim que eu vou entender que eu tenho que aproximar o microfone. Tá certo, pessoal? Se alguém estiver dormindo, eu dou um grito. Hey! Então você já sabe, se eu der um grito na administração é porque alguém está dormindo. Amém? Amados, abram as escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João
Novo Testamento. Mateus, ele escreve aos judeus. Marcos, ele escreve aos gentios, aos romanos, judeus que estavam em Roma. Lucas era um médico grego, que viveu muito próximo de Paulo e ouviu todas as histórias, mas também viveu, não no tempo com Cristo, mas ouviu todas as histórias. E ele, pelo fato de ser médico, tem um ponto interessante no livro de Lucas, que é o livro que mais conta sobre milagres. O livro da Bíblia que mais fala de milagres é o livro de Lucas. E João, o apóstolo do amor, ele traz o evangelho a todas as pessoas. É uma carta universal, é um evangelho que leva a todas as pessoas, seja elas judeus e não judeus. Amém? Em Lucas 3, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, Tracônites e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus faz surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e a quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados que lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem a extorsão e nem causem ninguém acusem falsamente ninguém. Contem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de amarrar as correias de suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua ira, juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém? Pai, nós colocamos nessa noite, nesse lugar, Pai, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre os nossos corações, nos toca, Senhor Deus, e faz entender, Pai, essa palavra, Pai. A palavra ministrada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações, Senhor, eles sejam como terra fértil, Pai.
Por isso, Senhor Deus, que a tua mão, Senhor Deus, esquadrinhe o nosso coração nessa noite, Pai, a fim de que nós venhamos, Senhor Deus, nos tornar terra fértil, Senhor Deus, e multiplicar, Pai, a palavra colocada em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha retirar do nosso meio, Pai, do nosso pensamento, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, Senhor Deus, todo ladrão de palavra, Pai. Tudo aquilo que quer roubar a palavra, a tua palavra, Senhor Deus, nessa noite, Pai, que ele seja amarrado, Senhor Deus, e repreendido do nosso meio, Pai. Que a tua palavra ela tenha liberdade a chegar nos nossos corações e o teu Espírito nessa noite, Senhor, nos tocar, Pai, grandemente, Pai. Essa é a nossa oração nesse lugar, Senhor. Nós queremos render glórias a Ti, Pai. Nós queremos declarar que não há nenhum outro nesse lugar maior do que o Senhor, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é dono desse lugar. É o Senhor que reina nesse lugar para todos sempre, Pai. Seja exaltado, Senhor Deus, sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vocês não vão dormir. Amém? Glória a Deus. Amados, eu costumo falar que o silêncio de Zacarias durante 9 meses, ele gerou um nome, João Batista. Durante 9 meses, Zacarias ficou mudo, porque teve a visão do anjo e duvidou da palavra do anjo. E durante aqueles 9 meses, aquele nome, o nome de João Batista, ficou na mente de Zacarias até ele proclamar o nome. O nome que foi gerado durante 9 meses de silêncio, ele ficou durante aproximadamente, estudos teológicos dizem, por cerca de 12 anos no deserto. 12 anos no deserto gerou uma mensagem. A mensagem de arrependimento. Essa mensagem ela foi tão poderosa e ela é tão poderosa que ela ecoa até os dias de hoje. Não tem mensagem, uma das mensagens mais poderosas é a cruz de Cristo. Onde nós temos um entendimento de quem nós éramos e quem Ele é. Mas para termos entendimento, existe uma mensagem que vem um pouco antes, que revela quem nós somos. Que é a mensagem do arrependimento. O arrependimento é um confronto do Senhor conosco. O Senhor nos mostra exatamente quem nós somos. E aí passamos a ter o entendimento de quem somos, de quem Cristo é, e começa a gerar uma mudança em nosso coração. Antes da gente ir para esse texto, a aplicação desse texto nas nossas vidas, eu queria trazer aqui algumas coisas a respeito de arrependimento, para a gente ter o entendimento do que é. Arrependimento, de uma maneira simples, significa conversão. Simples. Você se arrepender, você ter arrependimento, é converter uma atitude sua em algum momento. No original, a palavra arrependimento. Vai, pode puxar. No original, a palavra arrependimento é de origem grega, que quer dizer metanoia. Significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Romanos 12, 1, 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Arrependimento o arrependimento se dá no início e durante todo o processo de conversão. O arrependimento não é uma coisa que você tem no início da sua conversão e parou. O arrependimento é algo que constantemente estamos vivendo. O arrependimento primário, em que você enxerga quem você é e quem Jesus é, para o perdão do seu pecado, da sua transgressão, da minha transgressão, realmente esse se dá no início da nossa conversão. Isso é o fator que muda a nossa direção. Nós conseguimos enxergar quem nós somos, a transgressão que fizemos diante de Deus e para Deus, e o Senhor nos confronta com a perfeição de Cristo. Sim, aí nós vemos o quanto nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e decidimos transformar a nossa vida e mudar a rota da nossa vida. Esse é o arrependimento primário. Mas existe um arrependimento constante, até o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em mim e em você. A palavra diz que nós seremos perfeitos como Ele é em algum momento. Nós estamos numa caminhada de mudança para chegar como Ele é. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O foco de Paulo era ser como Cristo era, perfeito como ela. E quanto mais ele se chegava a Cristo, mais ele entendia o quanto ele era pequeno e carecia da graça de Deus. Então o arrependimento, ele é um processo sobre as nossas vidas até o dia, irmão, em que nós estivermos perfeitos em Cristo e o Senhor nos levar para Ele. Eu gosto muito do testemunho de uma senhora de idade, já não está mais no nosso meio. Ela tinha por volta de 90 e poucos anos. E ela tinha um hábito, embora tivesse o esquecimento, ela tinha um hábito de todos os dias abrir o seu caderno de oração e orar e clamar pelas pessoas que estavam naquele caderno. Deus deixou ela nessa terra até o dia que ela estava perfeita. E recolheu. De tal forma que ela olhou para o seu genro e disse: fulano, hoje mesmo o Senhor vem me buscar. Você entende, irmão? Que intimidade, que processo, irmão, que essa mulher passou até chegar a esse ponto de dizer: o meu Senhor vem me buscar hoje. Ela não morreu, irmão, por enfermidade. Ela não morreu por outra coisa. Ela morreu, irmão, porque ela estava perfeita em Cristo. Tão perfeita que o Senhor recolheu, assim como recolheu Enoque. Enoque já não era mais dessa terra. E o Senhor recolheu. Então o arrependimento, irmão, nos dá nesse processo. E todo dia, irmão, se nós pararmos para nos examinar, no mundo corrido que nós estamos, isso é cada vez mais difícil. Mas se nós pararmos para nos examinar, nós vamos achar alguma coisa, irmão, que precisa ser mudado em nós. Entenda, não é comparando com o meu irmão, não é comparando com o pastor Márcio, não é comparando com o pastor Lima, não é comparando com o Leonardo, é comparando com Cristo Jesus. Nós vamos nos deparar com a realidade em que nós precisamos, vamos ter um entendimento que precisamos ser transformados. O arrependimento se dá no início e durante o processo de conversão. Quando olhamos para Jesus, eu tenho um entendimento da minha vida de pecado, falha de caráter, fraquezas. Sou direcionado pelo caminho da fé. E uma vez caminhando pela essa estrada da fé, você decide entregar sua vida a Jesus e começar um processo que está em Romanos 12, a qual nós lemos lá atrás. A mudança de mente e não mais se moldando às coisas, o padrão desse mundo.
Amém? O arrependimento, ele pode, nas Escrituras, ele pode se dar de duas formas. Ele pode se dar de maneira individual, mas ele pode se dar de maneira coletiva. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós percebemos ações de arrependimento individuais e ação de arrependimento coletiva. Um arrependimento individual no Novo Testamento, o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo em casa, mas os seus olhos se encantaram com as coisas do mundo. Ele decidiu sair da sua casa, pegar a sua herança, viver as ilusões do mundo, e lá com os porcos, ele teve o entendimento de como ele vivia na casa de seu pai. Aquilo foi o suficiente. Não foi remorso, irmão, foi entendimento. Foi o suficiente para ele dizer: na casa de meu pai, eu tenho comida o suficiente. E ele mudou a direção e voltou para a casa do pai. O pai já estava de braços abertos para receber o filho. Quando existe um arrependimento genuíno sobre as nossas vidas, irmão, Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está de braços abertos para nos sarar. Deus está de braços abertos para apagar as nossas transgressões e nos dar na mudança de rota, uma nova vida. Porque Ele é novidade de vida. Ele é vida em abundância. Isso não nos isenta, irmão, das dificuldades, das barreiras, das expansões que nós temos. Porque isso nos molda ao caráter de Cristo. Mas quando entendemos, tendo entendimento e retornamos para o caminho do Senhor, para aquilo que Ele quer para as nossas vidas, tirando as nossas falhas de caráter e colocando o princípio correto de Cristo, irmão, todas as coisas, elas começam a cooperar para o nosso bem. A transformação, ela é gradativa sobre a nossa vida. E não é mais você que percebe. É o seu irmão que percebe. É a sua esposa que percebe. É o seu vizinho que percebe. É o seu filho que percebe. Uma pergunta perigosa, irmão, que a gente deve fazer a nós mesmos, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, é: Senhor, será que houve mudança sobre a minha vida nesse dia? Houve mudança na minha vida esta semana? Será que eu estou mais parecido contigo hoje? Ou estou mais parecido contigo esta semana? Será que eu tive um crescimento, Senhor, espiritual, de quem eu era na semana passada e de quem eu sou nessa semana? São perguntas, irmão, que eu e você devemos fazer. Ela vai nos revelar, irmão, o nosso estado. E se devemos, irmão, se arrepender de alguma coisa. Entenda, não é só confessar o nosso pecado. Confessar o pecado é uma das atitudes para que haja o arrependimento. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, lá está bem claro, João pregava arrependimento. E as pessoas da Judeia, de toda a região de Jerusalém, iam até ele confessando os seus pecados. A confissão de pecados, ela é um instrumento primordial para que haja uma transformação na sua vida e na minha vida, para que haja arrependimento sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender como estamos, nós precisamos verbalizar o que estamos vivendo e precisamos ter a atitude de viver essa mudança. Aí é onde entra a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o fator principal para mim e para você. É aquilo que nos capacita a viver essa mudança. É fazer com que o arrependimento ele se torne transformação na minha vida e na sua vida. Amém? Filho pródigo era um no Novo Testamento. Zaqueu.
Zaqueu, cobrador de impostos, quando ele subiu na Oliveira Brava e viu Jesus, e Jesus disse para ele, desce daí, Zaqueu. Ele não foi falando outra coisa, irmão, ele já foi confessando o seu pecado e fazendo conforme a lei, restituindo o erro que viveu. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E se eu enganei alguém, ou se eu lesei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Detalhe, na lei dizia apenas o dobro. Ele estava disposto a dar muito mais do que o Senhor pedia. Por isso Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Jesus estava entrando na casa de Zaqueu, mas a salvação da vida daquele homem estava claro. O caminho de arrependimento já estava feito. Para que ele verdadeiramente reconhecesse quem ele era e quem Cristo era. Outra pessoa no Novo Testamento, Saulo de Tarso, esse perseguidor da igreja. Um daqueles que viu Estevão sendo apedrejado. Ele teve um encontro com Jesus, irmão. E aí eu quero deixar claro, não existe um modo de você entrar no arrependimento, irmão. O Espírito Santo, ele é que vai fazer. O meu coração é diferente do seu coração. O seu coração é diferente do coração do seu irmão. Ele sabe como tratar cada um de nós. E com Paulo não poderia ser de outra forma, irmão. Foi um encontro face a face com o Senhor. A tal ponto, irmão, dele ser restaurado por Ananias, pelo Senhor através de Ananias, e automaticamente Paulo sair ministrando nas sinagogas que Jesus era o Cristo. Isso é arrependimento genuíno, irmão, instantâneo. Isso não impediu que Paulo vivesse um tempo no deserto. Gálatas demonstra isso. Paulo viveu no deserto durante um tempo a qual ele recebeu do próprio Senhor Jesus o Evangelho. Paulo não recebeu o Evangelho de nenhum apóstolo, de nenhum discípulo. Paulo recebeu o Evangelho de Cristo pelo próprio Senhor Jesus no deserto. Mas esse homem já estava transformado. Esse homem já se encontrava arrependido. Esse homem já estava dando frutos dignos de arrependimento, a qual João Batista fala. Ele, antes mesmo de receber o Evangelho, ele já estava mostrando os frutos do encontro dele com Jesus. Esses são os arrependimentos, eu tenho 3. No Novo Testamento, o arrependimento coletivo. Quando há a descida do Espírito Santo, irmão. Em Atos 2, que todos os discípulos estavam ali orando, jejuando, receberam o Espírito Santo. Existiam pessoas de vários países. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a orar e falar em línguas e cada um entender na sua língua materna. Quando Pedro pega a palavra e começa a falar da palavra, quem era Jesus, o Jesus prometido, aquele que as Escrituras falavam, quando ele diz, arrependam-se, 5.000 se arrependem. Lembra lá da mensagem de João Batista? Ela estava ecoando sobre a terra. A mensagem de arrependimento estava ecoando sobre a terra. 5.000 têm um entendimento da sua miséria e enxergam que Jesus é aquele que pode trazer vida. E passam a entender que só por meio de Jesus podem ser transformados. Entendem e se prostram diante do nome de Jesus e passam a viver a vida em Cristo Jesus. Esse é um arrependimento coletivo que há no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos vários arrependimentos coletivos.
Um deles, Esdras e Neemias voltam do cativeiro babilônico, começam a reconstruir os muros de Jerusalém. Os exilados da Babilônia saem, retornam para Jerusalém. E Esdras, com o entendimento de colocar novamente a função do templo, ele durante 6 horas, praticamente 6 horas, eles leem toda a Torá diante de todo o povo. Para que o povo entendesse os caminhos que viveram e o que estariam diante deles para viver. Nínive, Jonas é enviado por Deus para que pregue uma mensagem de arrependimento sobre aquela cidade. Aquela cidade, o pecado dela já chegava até as narinas do Senhor. E o rei de Nínive decide aplicar um jejum solene sobre toda a nação. Homens, mulheres, crianças, animais, se vestindo de pano de saco e cinzas em arrependimento. Deus decide, por entender a conversão daquelas pessoas à palavra de Cristo, a palavra de Deus, a mensagem do profeta, Deus decide poupar aquela cidade. Não foi a mesma coisa com Sodoma e Gomorra. Posso orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor venha arrancar do nosso meio todo espírito de sonolência desse lugar, Senhor. Todo espírito de dormência, Pai, tudo aquilo que quer roubar essa palavra nessa noite, Senhor, que seja repreendido, Pai. Que toda distração nesse lugar, Senhor Deus, seja repreendido, Pai. O Senhor escolheu esse dia, este lugar, estas pessoas para ouvir essa palavra, Pai. E nessa noite, Senhor, eu dou a voz de comando, eu te peço, Pai, que nas regiões celestiais, Senhor, o Senhor venha, Senhor Deus, pelejar a nosso favor para que essa palavra, Senhor Deus, chegue ao nosso coração, gerando mudança e transformação, Pai. Não só na nossa mente, mas em nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito de sonolência, todo espírito de distração saia do nosso meio agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro arrependimento coletivo, irmão, no Velho Testamento. Vou pescar. Quando, em 1 Reis, o povo de Israel estava adorando Baal, irmão. Já tinha esquecido do Senhor. Existe um confronto ali de Elias e os profetas de Baal. O Senhor responde a oração de Elias com fogo sobre o altar, sobre o holocausto. E o povo automaticamente diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E muda seu percurso. Aquele caminho de pecado, aquele caminho de adoração a um Deus que não vale nada, passa a entender e adorar o Deus vivo. Só o Senhor é Deus. Então, a Bíblia ela está recheada, as Escrituras ela está recheada de momentos de arrependimento. O arrependimento é um instrumento de Deus para que nós cheguemos até Ele. É algo que o Senhor provoca na terra. Em Joel 2, há uma convocação solene do povo. O povo de Israel estava sendo assolado. E há uma convocação solene dos sacerdotes, do povo, de toda a comunidade. Para que eles planteiem, jejuem, orem, clamem ao Senhor. Para que aquele quadro seja volte à normalidade. Então, existem vários pontos na Bíblia que demonstram arrependimento sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo, sobre uma história. Nos dias de hoje, nós
percebemos pela história momentos de avivamento, momentos de arrependimento coletivo. Existe um homem no país de Gales chamado Evan Roberts. Esse homem, ele orou por aquela nação. Um único homem orou pela nação. Orando e se arrependendo pelo pecado daquela nação. Irmão, o poder de Deus foi sobre aquela nação de uma maneira tão poderosa que mais de 100.000 vidas foram entregues a Jesus. Os bares foram fechados, os prostíbulos foram fechados, as casas de teatro naquela época foram fechadas. Nunca se procurou tanta Bíblia naquela época, quanto naquela época. O país de Gales era um país em que a principal renda vinha das minas. E conta a história que as mulas, a qual eram usadas nas minas, ela depois que todos começaram a se converter e render a sua vida a Jesus, entendendo quem eles eram, elas não foram mais capazes de serem utilizadas. Porque a voz de comando para que as mulas saíssem e levassem o material era por meio de xingamentos. E a conversão daquele povo ao Senhor, entendendo quem eles eram e quem Cristo era, foi tão grandioso porque eles não mais verbalizavam com palavrões, com palavras chulas. Então as mulas não mais atendiam, elas não entendiam um comando, um novo comando. Então as mulas daquela época foram trocadas para que o serviço fosse cumprido. Irmão, quando vem um arrependimento genuíno, até a natureza sente, irmão. Até a natureza sente, irmão. Isso foi provocado por um homem só. Lógico que o desejo no coração, ele vem do Senhor. É o Senhor que bota no meu coração, no seu coração, o desejo de clamar por uma nação. Sem querer ser reconhecido. Porque hoje muitos, quando tem um avivamento, vão para o lugar de avivamento para se mostrar no lugar. Para passar a imagem que está naquele lugar. Não existe avivamento maior, irmão, do que na minha vida e na sua vida, num quarto. Quando Deus vem, irmão, Ele mostra quem você é. Não existe avivamento maior, irmão. Muitos de nós aqui provamos esse estado. Muitos de nós têm vivido esse estado. Tem um irmão, que está no nosso meio, não está hoje aqui. Diante do quadro do que ele está vivendo, para o mundo é loucura, irmão. Para alguns da igreja é loucura. Mas ele sabe, irmão, quem tem sustentado ele. Quem tem avivado ele. Sabe o que é isso, irmão? É uma postura de arrependimento. Convertido há tantos anos. Vivendo o evangelho, servindo ao Senhor. Mas não tendo o entendimento de que Deus era um Pai. E que existe algo muito maior do que apenas servir, irmão. Existe um lugar em Deus que ninguém pode tirar, irmão. O seu serviço, qualquer pessoa pode tirar. A sua comunidade, irmão, pode tirar o seu serviço. Mas o lugar em Deus, irmão, ninguém pode tirar. O seu lugar em Deus, ninguém pode tirar. Você acha, irmão, que Herodes tirou o lugar de João Batista em Deus? Você acha, irmão, que os homens que são citados na Bíblia, os heróis da fé, algo foi capaz de tirar o lugar deles em Deus? Não, irmão. Não. Esse lugar, irmão, é como está escrito na palavra. É um tesouro escondido. E que quando muitos acham
Aqueles que têm entendimento vendem tudo que têm, irmão, para comprar aquele lugar onde o tesouro está escondido. Isso só vem, irmão, por meio de arrependimento. Arrependimento não é só um choro, irmão. Num altar, não é numa cadeira, ou um momento dentro do seu quarto que você chora, que você está ali pela emoção. Não, irmão. Arrependimento é um entendimento de um lugar, de algo que precisa ser transformado na sua vida, de um tempo que você desperdiçou. Arrependimento, irmão, é uma mudança de mente. É a minha mudança, a sua mudança. A nossa mudança como corpo. Porque para que eu mude é necessário você mudar, irmão. Ou você acha que eu não preciso de você? Ou você acha que o pastor Lima não precisa de você? Nós precisamos uns dos outros. Sabe, uma das pessoas que mais me afia, irmão, no ministério de louvor, chama-se Nacélio. Ele nem sabe. Mas sabe faca afiando faca? Você está entendendo, irmão? Então, tem duas formas aí. Ou eu pego, vivo, continuo no meu posicionamento, na minha natureza, ou escuto, irmão, o que o meu irmão está falando, que ele está percebendo, que o Espírito Santo já revelou, e decido ser confrontado por isso e aceitar, se verdadeiramente isso está na minha vida. Mudar, irmão. Isso é arrependimento. Então João pregava, agora vamos para o texto. João pregava, irmão. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele tinha sido profetizado por Isaías. Pensa aí, uma trombeta do céu na terra. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O pecado, irmão, cada vez mais latente no povo de Israel. A iniquidade cada vez mais forte no povo de Israel. E chega um profeta e diz: arrependam-se, o reino dos céus está perto. E aí nessa mensagem, irmão, tem uma hora que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa junção, irmão, eram pessoas confessando os seus pecados, sendo batizadas. E aí nós vamos ter mais lá na frente uma ministração sobre batismo, sobre o princípio, o fundamento do batismo, porque nós estamos na série Fundamentos. Então, pessoas ali, elas descem as águas, levantam das águas, transformadas, irmão. Prontas para receber o Cristo. Prontas para receber o quê? A palavra do Cristo. Por isso eu acredito, irmão, que não existe transformação no Evangelho de Jesus sem a palavra dele. Hoje muitos querem fazer dessa palavra, irmão, uma coisa que precisa ser mudada. Não, não precisa ser mudado. O que precisa ser mudado sou eu e você, irmão. O que precisa ser mudado, irmão, é as minhas falhas de caráter. O que precisa ser mudado é a minha transgressão, irmão. O que precisa ser mudado, irmão, é a maneira como eu falo com a minha esposa, como eu trato a minha filha, como eu não perdoo o meu irmão. O que precisa ser mudado sou eu, irmão. E aí muitos querem usar essa palavra, irmão, para passar a mão sobre você. Ela tem tudo que você precisa, irmão. Ela tem consolo, ela tem direção, ela tem tudo que você precisa, irmão. Mas ela tem confronto. E você não vai se parecer com Jesus, irmão, se você não for confrontado. Entenda isso. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. Há pouco tempo atrás, irmão, eu vivi um confronto muito grande na minha vida. Eu fui me aconselhar com um pastor, colocando uma situação, o que estava acontecendo na minha vida. A primeira coisa que ele disse: irmão, tu é pecador, irmão. Presta atenção. Por que tu está olhando para o teu irmão se tu é pecador? Confronto, irmão. Confronto. Eu precisava daquela palavra.
Sabe para quê, irmão? Para poder amar, aprender a amar. O amor não é um sentimento, irmão. O amor é uma decisão. É um comportamento, irmão, que você decide mudar na sua vida. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não deseja mal. O amor tudo suporta. Irmão, tu já pensou, certo? Você ter razão de uma coisa, a pessoa não ter razão, a outra pessoa, e ela teimar com você e você dizer, tá certo. Você se calar, irmão, e você suportar aquilo. Você sabendo, não é pela sua convicção, é pela uma vivência, por algo que o Senhor já lhe mostrou, por algo que o Senhor já tratou sobre o seu coração, por algo que está escrito nessa palavra, pelo fundamento que já não é mais uma areia na sua vida, irmão, está sólido. E você pegar e dizer, está certo. Ter um entendimento que aquela pessoa ainda não chegou a um entendimento correto daquele assunto. Mas você decidir amá-lo até que ele tenha um entendimento. Cada um de nós, irmão, temos um entendimento que foi dado por Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Algo que Deus nos transformou. Há uma vivência, irmão, que ela pode ser somada com outra. Mas ela não pode ser retirada, irmão, porque ela já mudou a sua vida. E ela não mudou segundo os princípios do mundo. Ela mudou, irmão, segundo a palavra. João pregava no deserto. Arrependam-se. Produzir frutos dignos de arrependimento. E aí eu quero dizer nessa noite, irmão, a primeira pergunta. Qual o fruto digno de arrependimento, irmão? Que você tem produzido, ele tem crescido e tem gerado mais frutos. Nessa noite, irmão, o Senhor decidiu me confrontar e lhe confrontar. E louvado seja o Senhor pela sua vida nessa noite aqui. Sabe por quê? Porque você é filho muito amado. Você está aqui nessa noite, irmão, recebendo esta palavra. Você pode sair daqui nessa noite sabendo que o Senhor lhe ama e lhe quer muito perto, irmão. Mas existem coisas nas nossas vidas que estão impedindo que nós nos aproximemos dele. Qual o fruto, irmão, de digno de arrependimento que você tem dado ao Senhor? A mensagem de João foi tão forte, irmão, tão forte, que o mundo e o sistema querendo calar a mensagem de João, encarcerando ele numa prisão. Jesus começa a pregar o reino dos céus, e sabe qual é a primeira mensagem que ele diz? Arrependam-se. É chegado o reino dos céus. Ele dá continuidade, irmão, à mensagem de João Batista. Não é impossível, irmão, você receber o reino dos céus e viver o reino dos céus sem primeiro ter se arrependido. E ter um entendimento que o arrependimento é algo constante na sua vida. Sabe por quê, irmão? Eu comparo uma vida cristã, e aí aqueles que trabalham aqui com edificações vão entender mais claramente. O Leonardo, você constrói uma casa, irmão. Você construiu uma casa, ela é linda, perfeita aos seus olhos.
Aí você pega, irmão, decide aceitar Jesus. Eita, eu não sou nada, eu sou pó da terra, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Se eu não reconhecer Jesus Cristo da minha vida, o meu destino é o inferno mesmo. Porque não existe outro lugar para passar pela minha transgressão. Só Ele pode lavar os meus pecados, só Ele pode me limpar, só Ele pode me dar uma vida nova. Você decide se entregar a Ele, viver a palavra dEle, irmão. Aí sabe o que Ele faz com essa casa que você construiu? Ele derruba, irmão. Aí quando você vê uma construção, irmão, cheia de entulho, esse é o primeiro resultado da construção que você fez e que Jesus decidiu fazer a partir de agora. Ele derruba aquilo que você começou a construir. Isso é motivo de alegria, irmão. Sabe por quê? Porque você fez a casa não na rocha, irmão. Você fez a casa na areia. E ela vai ruir. Só que quando você olha para a sua casa, irmão, é só escombro. É telha, pedaço de tijolo, viga para todo lado. Aí vem um caminhão, irmão, e tira todo esse grosso. Essa é a primeira atitude, irmão, quando eu decido entregar minha vida a Jesus. Eu disse, Senhor, eu te quero. A minha casa vai abaixo, o sangue dele me limpa, ele tira todo o meu pecado, irmão, todo o meu pecado. E leva, irmão, para o esquecimento. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Você está entendendo isso aqui, irmão? Só que, irmão, ficou o terreno. E o terreno ainda tem a fundação, ainda tem pedaço de piso velho, ainda tem poeira, tem tudo. Aí você começa a caminhar com Cristo, irmão. Caminhando com Cristo. Aí já não é mais o seu pecado, irmão, aquele pecado grosseiro. Já é um pecado mais fino, irmão. Que está mais enraizado lá embaixo. Aí você vai vivendo com Cristo, você vai se deparando com a palavra e o Senhor vai arrancando as fundações antigas. Ele vai arrancando as fundações antigas. Há momento que você percebe, isso aqui está escondido demais. E eu sei, Senhor, que eu estou pecando contra ti. É mais uma mão do Senhor arrancando uma parte do fundamento, da fundação antiga. E aí, irmão, você continua a sua caminhada e Jesus vai mostrando quem você é. Entende o arrependimento coletivo, irmão? O arrependimento contínuo, em que você todo o tempo está se deparando com Cristo. Ele vai limpando, irmão, até que fica um terreno, irmão, perfeito, aplanado, limpo, pronto, irmão, para ser feito conforme a vontade do Senhor. Ele pode pegar todo aquele terreno, irmão, e construir uma pequena casa. E na maior parte do terreno, irmão, ele querer colocar uma plantação. Você entende, irmão, que não é mais o seu fundamento? Você entende, irmão, que não é mais... São os pecados grandes que vão ser arrancados no começo, mas na sua caminhada, o Senhor vai trabalhando na sua vida e arrancando os pecados finos. Tem pecados, irmão, que não está à vista. Tem pecados, irmão, que só o Senhor sabe. O seu irmão não sabe, eu não sei. Ninguém sabe, irmão. Quer ver um pecado que ninguém sabe? Mas está escrito. E que muitos de nós aqui, se não temos, já passamos por esse momento. É no trânsito, irmão. Quando alguém nos fecha, quando alguém nos xinga, quando alguém faz alguma coisa no trânsito, irmão. E a vontade que a gente tem de matar a outra pessoa. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, viu? Porque eu sei, irmão. Eu era assim.
Eu era um cara que saía do meu carro para ir no outro carro, tirar o cara do outro carro para arrumar confusão. Louco, irmão. Louco. Essa era a minha natureza sem Cristo, irmão. Hoje o cara me fecha, me xinga. Eu disse que o Senhor te abençoe. Ô, glória. Tu vai ter um dia abençoado. E começa a orar por ele no carro, irmão. Quer ver outro pecado simples, irmão, mas que é simples para mim e para você, mas para o Senhor é grande? Quem participa de grupo de WhatsApp? Todo mundo participa. Pergunta besta. Mas quando o irmão pede oração no grupo, irmão, você bota aquela mãozinha assim, ó. Tô orando. E você não ora, irmão. Você não ora. Mas tá lá a tua mão, irmão. Lá. Passa um dia, passa 2, passa 3. Tu não esquece nem de tirar a mão que tu botou lá atrás. Tá lá a mão, irmão. Sabe o que é isso aí, irmão? É mentira. Eu tô lascado. Eu acho massa, irmão, uma irmã que tem no nosso grupo, que é de outra igreja. Quando alguém pede oração, ela manda logo um áudio. Orando. Acabou-se, irmão. Está livre desse pecado. A partir de hoje, todo mundo assim, viu? Alguém pediu oração, manda logo os áudios. Senhor, pá, pá, pá. Esquece as mãozinhas, irmão. É áudio mesmo. Viu? Mentira, irmão. Quer ver outro pecado que a gente comete e a gente não percebe? Eu estou falando dos finos, certo? Não é dos grossos, não. Que é digno de arrependimento. Você vai para um rodízio, irmão. Glutonaria. Ninguém sabe nem mais o que é isso, irmão. Come até papocar, irmão. Eu estou falando de maneira engraçada, irmão, para ver se desperta a gente, certo? Mas é triste, irmão. Sabe por quê? Porque o pecado, irmão, do estupro, não difere, irmão, do pecado da mentira. Para Deus. O pecado do assassinato, irmão, não difere, irmão, do pecado da glutonaria. É pecado, irmão. E aí, nessa noite, irmão, Deus quer nos levar mais para próximo dele. Eu não sei se nós vamos acabar agora. Eu separei umas coisas aqui. O fato, irmão, é que a gente precisa estar todo tempo se olhando, examinando. Igual como faz o salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Esquadrinha o meu coração. Porque não há nada de bom em mim. Se existe alguma coisa de bom em você, irmão, não é você, é Cristo em você. Se existe alguma coisa de bom em você, irmão, entenda. Não é você, é Cristo na sua vida. Arrependimento, irmão, é conversão dos meus maus caminhos. Arrependimento, irmão, é transformar um coração duro e obstinado num coração rendido ao Senhor. Arrependimento, irmão, é sair do lugar de desobediência para a obediência. Arrependimento, irmão, é ser transformado, é ser mudado, é ser tocado pelo Senhor. Arrependimento, irmão, é motivo, talvez, de choro no começo, mas de alegria no final. Porque não só você vai desfrutar, irmão, mas todos os outros vão desfrutar também.
Sabe o próximo que você deve amar? Quando nós nos arrependemos e somos transformados, nós estamos prontos para amar a esse próximo. Porque nós decidimos, primeiramente, nos amar e receber o amor de Jesus. Porque não existe, irmão, transformação sem o amor dele. Essa semana, como eu falei no começo, toda vida que a gente vai ministrar aqui, Deus, Ele nos ensina algo. E sábado, tinha ido no supermercado comprar algo. E eu saindo do supermercado, uma pessoa, não acredito. Aí eu olhei, disse, Adriana, ela disse, Robson, não acredito, tu tá aqui. Aí eu disse, estou, irmão. Aí ela se cumprimentamos, aquele negócio todo, aí eu disse, tu conhece o Felipe? Aí ela disse, conheço, ele trabalha aqui, vamos aqui comigo. Aí eu fui até lá, onde ele estava e tal, e a gente ficou conversando. Nesse caminho, ela perguntou, tu está fazendo o quê? Eu disse, eu estou trabalhando com certa atividade e estou pastoreando uma igreja com mais outros 2 pastores. Aí ela olhou assim para mim. Já viu, né, irmão? Quem conhece aquele meu passado sabe como é. Ela já fez assim, né? Quem é o doido que vai ficar na igreja desse homem? Mas é porque ela conhece, ela tem a referência do antigo homem. Aí, irmão, conversa vai, conversa vem, aquele negócio, a gente conversando. Ela parou, olhou assim para mim. De que igreja tu pastoreia, hein? Meu irmão, sem entender, irmão. Sem acreditar, irmão. Sem acreditar. Ela conhecia quem eu era, irmão. Ela não conhece quem eu sou. Mas o Felipe testemunhou, ele disse, rapaz, o Robson mudou. Não foi nem eu que disse, foi o Felipe que disse, cara, ele mudou. A palavra foi essa mesmo, está salvo. Está entendendo? Então a gente é confrontado com isso. E eu saí de lá, eu disse, Senhor, glórias é o teu nome, Jesus. Glórias é o teu nome. Aí beleza, show. Vou pregar domingo, glória a Deus, aleluia. Estou na fita, estou bem. Ô irmão, hoje o cara foi fazer um serviço lá no meu trabalho. Quando o cara começou a falar a vida dele, irmão, a transformação na vida dele, dizer as coisas dele, o Senhor mostrando para mim os meus pecados, os meus erros, eu disse, misericórdia, Jesus. Misericórdia da minha vida, Pai. Porque eu preciso melhorar como pai. Eu preciso melhorar como esposo. Eu preciso melhorar como profissional. Eu preciso melhorar como pastor. Eu preciso melhorar, irmão, como cristão. Eu preciso melhorar no relacionamento com os meus pais. Deus faz desse jeito, irmão, conosco. E eu vou dizer uma coisa, se você se ligar durante essa semana, essa agora, Deus vai falar um bocado de coisa para você. Se você, aí tem aqueles irmãos coach, né? Pega o código, segura a chave. Irmão, se você quiser ser transformado na sua vida, saindo de uma velha natureza para um novo homem, fique atento que o Senhor vai lhe mostrar quem você é essa semana. E se renda a Ele e diz, Senhor, esse pecado eu não quero carregar na minha vida. Eu quero ser transformado. Essa atitude aqui eu não quero mais para mim. Eu quero ser como Tu és, Jesus. Porque o Senhor, irmão, começou um trabalho há 2 semanas sobre fé. E o que eu entendo de fé, irmão, partindo de um grão de mostarda, é uma coisa que se planta desse tamanho, que vira uma árvore, irmão, frondosa, grande. É um processo, irmão. E arrependimento é como a fé, irmão. Você entra num lugar em Deus e você começa a ser transformado. Até você chegar à estatura de Cristo. E aí das duas, irmão. Ó, o Senhor lhe leva para a glória que, aleluia. Acabou, irmão, o sofrimento nessa terra.
Entendeu? Ou ele vai lhe usar cada vez mais para que outros vejam que você é como Cristo é. Amém? Baixa tua cabeça aí, irmão. Só para a gente achar que está terminando. Tem os irmãos que dizem assim. Espírito Santo, eu preciso de Ti nesse momento, Senhor. Não é o homem nesse lugar, Senhor, mas o Senhor. Traz à tona, Senhor, ao coração dos meus irmãos nesse lugar, Senhor, aquilo que precisamos mudar. O que você precisa se arrepender, irmão? O que você precisa se arrepender? Continua com a tua cabeça baixa, irmão. Só escuta. A Bíblia fala, irmão, que com a língua nós amaldiçoamos e com a mesma língua nós bendizemos. A Bíblia fala, irmão, que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai, deixa a tua oferta ali, se reconcilia com o teu irmão. E oferta. A Bíblia fala, irmão, que aquele que olhou para a mulher e a desejou, ele já cometeu adultério. A Bíblia fala, irmão, que se você intentar algum mal contra o seu irmão, na mente você já o matou. A Bíblia fala, irmão, que o nosso coração fala, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia fala, irmão, que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. A Bíblia fala, irmão, que nós devemos honrar pai e mãe como mandamento com promessa. A Bíblia fala, irmão, que digno glória a Deus, Senhor. A Bíblia fala, irmão, que todos nós carecemos da glória de Deus. A Bíblia fala, irmão, que nós éramos transgressores, que éramos indesculpáveis. A Bíblia fala, irmão, que o pecado que está sobre mim, Jesus pagou na cruz. A Bíblia fala, irmão, que o Senhor deve ser louvado todos os dias. A Bíblia fala que em tudo dai graças. Seja agradecido em tudo. Amém? Glória a Deus, irmão. Vocês estão nos visitando? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós somos simples. Ninguém vai pregar uma outra palavra que não seja essa palavra. Eu não vou pregar nenhuma outra coisa que o Senhor ordenou para que eu pregasse.
seja bem-vindo. Se você quiser ser aperfeiçoado, irmão, esse é o lugar. Esse é o lugar. Pessoas simples, com seus defeitos, precisando serem transformados, que foram alcançados por Cristo, que são gratos e continuam apaixonados pelo Senhor. É apaixonado, irmão. Amém? Pastor, não queria tocar não. Não queria tocar não hoje. Eu quero que a gente saia meditando na palavra. Sabe por quê, irmão? Porque semana que vem tem mais. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é a parte do arrependimento, mas o que está ao pós o arrependimento vai ser ministrado na semana que vem. E vai ser bênção, irmão. Então, fazendo já o spoiler, o jabá, né, para semana que vem. Venha, meu irmão, para cá. Eu quero que você saia daqui meditando na palavra. Aqueles que puderem e quiserem verdadeiramente serem tocados no Senhor essa semana, abram um jejum, irmão. Não vai com jejum de rede social, não, que é bom também. Eu acabei foi com tudo. Eu tenho só o WhatsApp agora. Faça, é bom. Mas tira um tempo, irmão, uma refeição. Quem puder. Tira uma refeição, irmão, durante a semana. E não vá fazer as coisas que você faz, não. Sabe o que você faz? Você vai meditar em Mateus 5, 6 e 7. Mas é meditar mesmo. E deixa o Senhor falar contigo. Quando você estiver orando e falando, lendo a palavra, quando a palavra ficar desse tamanho assim para você, o Senhor está falando contigo. Desse tamanho assim, ó. Quando você estiver orando, você diz, Senhor, sabe essa palavra? Misericórdia da minha vida, Senhor. Eu sou isso aqui mesmo. E lá dentro de você, irmão, tiver uma sensação assim, que está de acordo com essa palavra, entenda que é o Senhor falando com você, irmão. Amém? Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa noite. Quero te agradecer pelos meus irmãos, Pai. Eu quero te agradecer pela oportunidade nessa noite de abrir a tua palavra, Senhor, e ministrar ela. Eu quero declarar que eu sou pó da terra, Senhor. Nada sou sem o Senhor. Mas eu quero te agradecer, Pai, por cada um aqui, Pai. Quero te agradecer pelos meus irmãos que chegaram nesse lugar. Quero te agradecer, Senhor Deus, por todos esses que ouviram essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por esses que estão vendo essa mensagem, Pai. Que o Senhor os toque, Pai, e mude, Pai, também cada um de nós, assim como esses que estão vendo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa, que Ele fale comigo e com você e que nós sejamos transformados pela graça do Senhor essa semana. Amém? Glória a Deus.